Olá, seja bem-vindo, bem-vinda, espero que esteja bem. Hoje eu vim falar sobre uma obra muito importante para a literatura, mas também muito polêmica. Vim falar de 1984, de George Orwell. Apesar do título 1984, esta obra foi publicada em 1949. Então aqui o autor vai contar uma história que se passa alguns anos depois, né, do momento histórico que ele está vivendo. E aqui, para quem ainda não conhece a sinopse dessa obra, vai contar a história do Winston, protagonista que está vivendo uma realidade de muito totalitarismo, com muita restrição da liberdade. Aqui é uma distopia, mas apesar de ser uma distopia, a gente consegue linkar muito com algumas situações da realidade, tanto com o que já foi passado, como o que a gente vê hoje em dia. Eu acredito que é uma obra que traz apontamentos muito atuais, inclusive. Apesar que o autor aqui, o George Orwell, ele acabou escrevendo sobre um regime específico, né, uma realidade, um dado momento da história. É uma obra que ela não se encerra sobre aquele regime específico. Aqui a gente consegue observar muitos aspectos de controle e de situações que a gente consegue linkar, inclusive, com a realidade que a gente vive hoje. Apesar de ser uma obra que fala sobre um regime totalitário e a gente vive uma suposta democracia e liberdade, a gente consegue ver muita coisa aqui da obra no que a gente assiste, escuta e presencia mesmo no nosso dia a dia. O personagem Winston, ele fala muito sobre a teletela, que é uma espécie de televisor que tem nas casas, né? Mas através desse televisor é possível que o governo consiga ter controle sobre o que acontece dentro das casas das pessoas. É possível que o governo consiga observar o que ocorre dentro da intimidade de cada casa, de cada lar. Inclusive, muitas pessoas ligam essa história, né, ao Big Brother, porque aqui tem o grande irmão, que é justamente essa figura que acompanha tudo, que controla tudo, que observa tudo. Só que assim, gente, não é o foco do livro. Essa questão do programa foi uma inspiração mesmo do programa, em questão de estar ali observando o tempo inteiro a vida das pessoas. Nesse sentido que o programa Big Brother, né, acabou usando como referência aqui a obra. Mas a obra, ela vem tratar muito sobre questões políticas, sobre como os governos, né, aqui o partido, como essas organizações políticas, elas controlam e elas fazem com que a vida das pessoas estejam totalmente à mercê e ao trabalho do partido, dos interesses do partido, para que as pessoas sejam apenas peças ali para serem movimentadas ao puro interesse do governo. E aqui, como eu falei, tá tratando muito sobre um governo específico, um regime específico, mas aqui a gente consegue observar que muitas coisas aqui acabam se repetindo em muitos governos, em muitas épocas históricas. Por exemplo, essa questão de como as classes são divididas, né? Como um grupo controla outro grupo, como um grupo detém o maior conforto, detém a intelectualidade, está ali na camada superior e consegue, através disso, ter uma vida muito
superior às outras camadas em questão de recursos, de conforto, de segurança. E aqui a gente vê muito definido isso, né? Muito parecido com a nossa realidade, que aqui fala dos proletas, que é o pessoal que tá ali na base mesmo, que é o que, assim, sustenta a base da sociedade, mas é os que menos têm acesso aos recursos que essa sociedade produz. Ali mais ou menos no meio a gente tem as pessoas que trabalham para o governo, mas que não são as pessoas que estão no controle da situação, que tá aqui mais ou menos ali o caso do Winston, que seria como se fosse ali uma classe média, né? Bem assim, de forma bem superficial, tá, gente? Tô falando. E nessa sociedade aqui também tem os chefes, né? Os poderosos, os que realmente controlam o sistema, o que está ocorrendo dentro desse sistema e os interesses de permanência desse sistema, que aí seria como se fossem mesmo os ricos, né? Os poderosos, os que detêm mesmo o poder de decisão dentro da sociedade. E será que isso não é tão semelhante ao que a gente vive? Que inclusive trata ali as pessoas mais simples, com menos recursos, com menos instrução, como pessoas que vivem só para trabalhar, se distraem com coisas supérfluas e vive uma condição miserável. Então, muito parecido com a realidade que nós vivemos hoje, né? Em todo o mundo. E o que eu quero dizer é um livro para que você fique atento sobre tudo que acontece à sua volta. Aqui, esse livro, ele não se encerra num momento histórico, ele não se encerra num caso particular, ele não é um caso isolado. É o tipo de obra que a gente consegue associar a muitas coisas e faz com que a gente fique esperto sobre coisas que às vezes a gente acha que está sendo benéficas para a sociedade, na verdade é uma forma de controle. Aqui trata muito sobre a questão da linguagem, né, também da fala, de como a língua e a linguagem ela vai sendo cada vez mais degradada, ela vai sendo cada vez mais diminuída, ela vai cada vez mais sofrendo uma redução, vai ficando mais empobrecida, ou seja, é uma maneira também dos poderosos controlar a intelectualidade da população, das pessoas, o desenvolvimento, né? Porque a linguagem, a língua, ela é muito importante para essa questão cognitiva, para a questão da comunicação, para a questão do enfrentamento, para a questão da organização, para a reflexão, e o quanto a obra traz essa questão de como a linguagem aqui, de como a língua está sendo drenada, né? Cada vez mais, perdendo termos, significados. Então, assim, além do controle sobre todos os movimentos da população, que a população faz, existe um apagamento da linguagem das pessoas e um apagamento histórico e uma busca por também apagar a memória das pessoas. Aqui traz muito sobre como existem inúmeros trabalhadores que fazem exatamente isso, eles vão reescrevendo o presente o tempo inteiro, o presente, o futuro, controlando o passado através de novas narrativas, né? Através, inclusive o próprio Winston, ele é esse profissional, né? Que está ali constantemente modificando o que aconteceu, modificando as lembranças, apagando o que aconteceu e reescrevendo ao bel prazer do governo e da forma que mais interessa. E uma coisa que me
pegou muito nesse livro, que eu não estava esperando. O quanto a violência que ela vem de forma tão escrachada. Tem cenas aqui sobre crianças descrevendo atos muito violentos. Foi uma coisa que eu fiquei muito surpresa. Não imaginei que esse livro ele seria assim tão direto com essa parte da violência. É um livro sim muito violento. Descreve cenas que eu fiquei estarrecida, né? Como que as pessoas envolvidas aqui na história, elas conseguem ter pensamentos tão violentos e tão cruéis a respeito de outras pessoas. Essa parte da violência, ela é muito forte. Aqui nas descrições, né, dos pensamentos dos personagens, isso acabou me impactando bastante, eu realmente não esperava. Aqui também tem uma outra questão, que o personagem, né, principal, Winston, ele vai viver aqui um relacionamento, um romance, e aqui nessa sociedade, se relacionar, se envolver amorosamente com alguém também é crime, também é errado e proibido. E aí o personagem ele vai passar por essa história amorosa aqui também. E isso vai ser um ponto bem interessante aqui na história. Inclusive, eu até separei um trecho que eu achei bem interessante aqui, que fala sobre isso, né? O quanto o amor nesse tipo de realidade, ele pode ser uma força, ele pode ser uma união, ele pode ser uma válvula de escape, coisa que o governo, o regime não quer. Ele quer que as pessoas canalizem toda a energia em prol do regime, né? Para trabalhar para o regime, tudo seja canalizado para isso, para que as pessoas não se dispersem com outras coisas. E eu vou ler aqui um trecho que fala um pouco sobre como o amor aqui ele vai ser revolucionário, e que eu acredito muito nisso. Eu acho que o amor é uma das atitudes mais revolucionárias que a gente pode ter, porque sim, o amor ele é capaz de transformar muita coisa. Quando a gente ama e quer muito algo, isso faz com que a gente desperte força e motivação e persistência que muitas vezes a gente desconhecia ter. Então eu acredito sim que o amor é uma das expressões mais fortes que o ser humano ele pode ter. Aqui tá na página 199. E eu esqueci de falar dessa edição, né? Essa edição aqui é da Companhia das Letras. O trecho aqui diz o seguinte: não me refiro à confissão. Confissão não é traição. O que você faz ou diz não importa. O importante são os sentimentos. Mas se eles conseguirem me obrigar a deixar de amar você, isso sim seria traição. Ela considerou o assunto. Não conseguem, disse afinal. É a única coisa que não conseguem fazer. Eles podem fazê-lo dizer qualquer coisa, mas não podem fazê-lo acreditar nisso. Não podem entrar em você. Então aqui os personagens, eles estão falando de um momento sobre sentimentos. Sobre que por mais que o partido, que o regime tente oprimi-los, controlá-los, restringir os seus movimentos, tentar entrar nos pensamentos, mas eles não vão conseguir. Essa parte não. Eles não vão conseguir controlar aquilo que as pessoas sentem de verdade. Então, gente, assim, sem dúvida, uma história muito importante. Um livro que dá pra gente refletir sobre muitas coisas, inclusive sobre os nossos tempos atuais, e como alguns poderes e poderosos, eles sim controlam muitas coisas, mas como a gente, como população, a gente também consegue ter um certo grau de escolhas. São poucas, mas a gente consegue, sim, e a gente inclusive tem a escolha de ficar atento.
observar muita coisa. É importante que a gente tenha que sair muitas vezes do nosso cotidiano e ali da superficialidade e reflita um pouco mais sobre as coisas, sobre como as decisões são tomadas e para quem elas são tomadas, em benefício de quem elas são tomadas. É importante a gente estar atento a isso. E a população, quando ela está vigilante, com certeza ela ganha mais poder de decisão e de agência de controle sobre a própria vida em algum grau, né? Então, assim, bom, não tem como não recomendar uma obra como essa, não tem como a gente gostar de ler e não passar por uma obra como essa. Eu confesso que foi um pouco arrastado para mim, porque eu tinha lido antes Vidas Secas e eu estava muito ainda envolvida com Vidas Secas. Eu ainda não tinha digerido completamente a história e aí eu já engatei nessa daqui. Talvez eu devesse ter lido algo mais leve, menos reflexivo. Acabei me dando em duas obras muito densas, né? Então para mim foi bem arrastada a leitura, mas com certeza foi muito importante também. Bom, gente, aqui é um pouco complicado de gravar. Eu moro num lugar bem barulhento, vocês já devem ter percebido. Passa muito carro, passa muita moto. São casas muito próximas, então os vizinhos estão sempre fazendo barulho. E aí de quebra tem as minhas gatas que ficam miando e querendo chamar atenção. Então, assim, muitas vezes corta o raciocínio que eu tô tendo aqui no momento. Mas é isso, a gente vai fazendo como pode fazer, com o que tem para fazer. Mas, de qualquer forma, eu fico muito feliz. Para você que chegou até aqui, muito obrigada. E eu peço, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, que ajuda bastante o canal que está começando agora. E eu espero que você retorne, venha outras vezes assistir outros vídeos. Nos vemos no próximo encontro. Tchau!